Bom dia, meninos! Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? Vamos para a parte 3, né? Da correção dos exercícios de filosofia, tá bom? Então, vamos começar, tá? Então, vamos falar, né, um pouquinho, né? Ter uma conversa filosófica, discutir alguns pontos inicialmente antes da correção dos nossos exercícios. Então, vamos trabalhar, né? Um pouquinho falando, né, o que vem ser a intolerância religiosa. A nossa temática de atividade é a tolerância, porém, o que vem ser, né, a intolerância religiosa, né, principalmente, né, no período medieval que nós estamos trabalhando, né, então, praticamente, você não aceitar, né, aquela religião, o culto, né, daquelas pessoas, de determinado grupo, né, então, principalmente no período medieval, a repressão era muito grande, principalmente, né, por quem? Pelo quê? Pela Inquisição, né, que estava presente naquela época. Então, ela não tolerava praticamente nenhuma outra forma, né, de religião a não ser aquela estipulada pela Igreja Católica. Então, o que é a intolerância religiosa, né? Então, intolerância é a incapacidade em aceitar o que é diferente e não tolerar opiniões ou práticas que se diferem das suas e muitas vezes são seguidas de atitudes preconceituosas e até mesmo violentas, podendo provocar, né, até a morte da pessoa, né? Ele ser linchado simplesmente porque profere aquela religião. Então, eles negam a Santa Igreja, devemos exterminá-los e acabar com a intolerância deles, salve Maria. Nós somos evangélicos, como assim não podemos queimar os protestantes? E como fica a nossa liberdade religiosa? Né? Então, isso aqui, né, é uma tirinha, né, mostrando essa parte. Então, você provavelmente já ouviu falar em casos, né, de preconceito e discriminação de pessoas por conta de sua opção religiosa, não é mesmo? Na verdade, você até ser católico e ser evangélico, muitas vezes aí já tem até uma intolerância. Até mesmo, gente, a igreja que você frequenta, dentro da própria religião, tem uma intolerância, né? Se você frequenta determinada igreja, né? Aí você passa às vezes em outra, aquela outra igreja muitas vezes é vista com maus olhos, né? Já é uma intolerância dentro da própria igreja e dentro da própria religião, certo? Então esse fenômeno acontece no mundo todo e está presente em quase todos os momentos da história. A religião, como você deve saber, já foi e ainda é motivação para guerras e conflitos. A intolerância religiosa atinge todas as crenças, mas a perseguição a determinadas religiões é mais ou menos intensa conforme a religião e a época. No caso dos judeus, né, que foram tão perseguidos, né, simplesmente por ser judeus, o que aconteceu? O Holocausto, né? Então, muitas vezes há uma perseguição em cima, né, de determinadas religiões. Intolerância religiosa na história. A história da intolerância religiosa é uma história de séculos. No Império Romano, os católicos foram perseguidos. Na Idade Média, católicos perseguiram judeus e pagãos. No Brasil, os portugueses não aceitavam as crenças religiosas dos índios e os catequizaram. E no período da escravidão, proibiam os negros de cultuar seus deuses. Esses são apenas alguns exemplos, tá, gente? Então, a maior questão, né, da intolerância religiosa, como eu estava falando para vocês, foi a Inquisição. Então, a Inquisição foi criada pela Igreja Católica Romana durante a Idade Média, especialmente no século XIII. Ela era composta por tribunais que julgavam aqueles considerados uma ameaça às doutrinas da instituição. Pessoas consideradas suspeitas eram perseguidas, julgadas e aqueles condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária, perpétua, tortura ou morte na fogueira, onde os condenados eram queimados em praça pública para servir de exemplo aos outros. Esse, então, foi o maior caso de intolerância religiosa que já se teve na história. Então, aqui, gente, né, são algumas imagens, né, das torturas que eram realizadas, prisão da Inquisição Espanhola, com homens, né, e mulheres sendo torturados. Aqui uma gravura de M. Robert Fleury, que retrata o momento em que hereges são punidos com a pena capital.
né? Então, ó, ilustração de mulher acusada de bruxaria, sendo torturada por inquisidores. Então, você, se utilizasse ervas, né? Se você fosse uma pessoa, né, que trabalhava com ervas, e aquelas ervas, né, que são medicinais até, você poderia ainda, por trabalhar, por mexer com essas ervas, ser ainda acusada de bruxaria. Né, a mulher na fogueira e acabar indo, né, para a fogueira por causa disso, principalmente quantas mulheres não foram, né, acusadas de bruxaria e foram queimadas na fogueira, né, tanto mulheres como homens também, né. Bom, então a crença, né, em poderes mágicos contrariava a fé em Deus e representava uma ameaça à unidade do catolicismo. Consideradas idolatrias ou superstições, todas as práticas mágicas ou religiosas que se desviassem da ortodoxia deviam ser combatidas. Recorrer a forças misteriosas, poções mágicas ou ervas milagrosas poderia provocar desconfiança nos inquisidores, né? E você acabar indo parar no tribunal de inquisição. Bom, a primeira constatação de que a Igreja Católica matou, e matou muito, foi dada quando o Papa João Paulo II veio a público pedir perdão no dia 15 de 4 de 2004, na terça-feira, pelos crimes de morte e tortura cometidos pela Santa Inquisição. Ele se desculpou pelos erros cometidos a serviços da verdade, por meio do uso de métodos que não têm relação com a palavra do Senhor. O Papa disse que o pedido de perdão valia tanto para os dramas relacionados com a Inquisição, quanto para as feridas deixadas na memória coletiva depois daquilo. A declaração papal foi lida em uma carta durante uma entrevista coletiva convocada para o lançamento de um livro sobre a Inquisição, né? Então, gente, ó, o ato de contrição no ano do jubileu e da época da quaresma, o Papa João Paulo II confronta, né, as cruzadas, a Inquisição, o Holocausto e outros horrores na busca de expressar arrependimento pelos pecados cometidos pelos católicos nos últimos 2000 anos, certo, né? Veio pedir perdão por tudo que aconteceu, mas infelizmente, né, foi muito sofrimento, né, que a Inquisição provocou, né? Você não é católico? Você é espírita, evangélico, umbandista, judeu? Melhor não arriscar, né? Pegar a máquina do tempo. Vai que você vai parar no Tribunal da Inquisição. Até mesmo cientistas da época, gente, eles acabavam sendo, né, condenados, indo parar na Inquisição, né? Por quê? Porque contrariava muitas vezes a descoberta deles, o que a igreja pregava, ia contra a fala da igreja, né? Porque novas descobertas iam surgindo, né? Novas teorias, até chegar, né, ao que nós temos hoje. Mas naquela época, se você afirmasse certos fatos, você poderia ser procurado pelo Tribunal de Inquisição. Então, assim sendo, a própria Igreja Católica reconhece os erros e crimes cometidos contra a humanidade ao torturar, julgar e condenar pessoas em nome de uma verdade absoluta cristã, uma grande intolerância religiosa. Durante toda a Idade Média, houve uma luta pelo poder e imposição da verdade absoluta cristã da Igreja Católica sobre os cientistas e filósofos. A Igreja impunha-se como detentora da verdade sobre todos os assuntos, inclusive sobre a natureza. Essa atitude, durante séculos, impediu a liberdade investigativa da natureza, impediu, né, que se descobrisse muitas coisas. Por quê? Porque você não poderia buscar aquele conhecimento, principalmente se ia, né, contra o que a igreja pregava. Então, na Idade Média, muitos cientistas foram perseguidos, censurados e até condenados por defenderem ideias contrárias à doutrina cristã. Os casos mais comuns foi protagonizado, né, pelo já citado astrônomo italiano Galileu Galilei, né, que quase foi condenado à fogueira por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol, heliocentrismo. Teve que censurar sua própria afirmativa para não perder a vida, ou seja, ele foi perseguido, né? Bom, a mesma sorte não teve o cientista italiano Giordano Bruno, que foi julgado e condenado à morte pelo tribunal. Principalmente ele morreu queimado em uma fogueira. Então, nem todo cientista, né, teve o privilégio de se livrar da Inquisição, muitas vezes tendo que negar aquilo que acreditava, né, aquilo que ele defendia, para poder se livrar desse tribunal.
Então, gente, até a próxima aula. Beijos, tá? Tchau, tchau. Correção.